Olá, alunos da disciplina de custos, tudo bem? Hoje, então, nós vamos falar sobre custos na indústria. As duas próximas aulas, a gente vai aprender a fazer cálculo, então, de custos relacionados à indústria. Para começar, né, para iniciar essa matéria, a gente vai falar sobre os conceitos básicos de custos, tá? Então, a gente vai voltar a falar sobre conceitos básicos, depois que eu passar os conceitos para vocês, aí na próxima aula a gente vai aprender como faz o cálculo de custo, efetivamente, ok? Um outro aviso ainda relacionado à disciplina é que vocês têm um exercício para fazer sobre cálculo de custo de estoque, né? Que eu vou postar a resolução até o final da semana. Depois que eu postar, aí ninguém mais pode publicar a resposta, ok? Então, se organizem para fazer isso e não ficar para trás, tá bem? Então, algumas noções básicas de sistemas de custos, então. Como vocês sabem, a gente já falou disso na sala de aula, o sistema de custos, ou a forma de fazer cálculo de custos, nasceu com a Revolução Industrial e tinha como objetivo básico, então, avaliar inventários de matérias-primas de produtos fabricados e vendidos ao final de um determinado período. E verificar, claro, resultados obtidos pelas empresas como consequências, então, dessa fabricação e venda de produtos, né? A produção fez com que fosse necessário, né, o cálculo do custo relacionado ao produto. Então, os custos produtivos considerados nesse período, então, era basicamente matéria-prima e mão de obra direta. Alguns objetivos da contabilidade gerencial de custos, né? A avaliação de inventários de determinação de resultados, a avaliação de inventários de matéria-prima, de produtos, de processos, de produtos acabados, determinação de resultados, a preparação de orçamentos, a determinação de preços, análise de comportamentos de custos, a determinação de volumes de produção, de responsabilidade. Além disso, para a tomada de decisão, né, fabricar ou subcontratar, eliminar ou agregar linha de produto, aceitar ou rejeitar pedidos especiais, tudo isso a gente já falou, já fez vídeos e a gente já conversou nas nossas aulas. Todos estes são motivos que tornam bastante importante que sejam efetuados cálculos de custo. Para isso que a gente precisa fazer, não é? Precisa calcular. Então, para isso, o gerenciamento de custos também se tornou muito importante. Então, o gerenciamento de custos, ele consiste em organizar de forma sistematizada as informações relativas aos custos da empresa. E ele tem basicamente 3 fases, digamos assim, que é a apuração, análise e divulgação. A apuração é o levantamento dos custos associados, a análise é a tabulação destes resultados, aferição e comparação desses custos, e a divulgação é a informação sobre esses custos, né, e direcionamento dentro da tomada de decisão, ou seja, pegar essa informação e transformar em alguma coisa que a empresa pode utilizar para decidir os rumos que ela vai tomar. Então, o sistema de custos é esse conjunto de registros que é destinado a acumular os valores econômicos representados pelos fatores de produção, matéria-prima, energia, mão de obra, calcular esses custos de produtos e a economicidade deles, ou seja, o quanto dentro das organizações o cálculo correto de custos pode gerar ou não economia e contribuir para a escolha de produção, né, correta, é completamente importante nos dias de hoje. Visto aquilo que eu conversei um pouco com vocês na aula anterior, que quando a gente resolve ofertar um produto, diferente de anos anteriores, né, onde a gente colocava o valor da nossa mão de obra mais o valor de custo associado ao produto, o valor de lucro que a gente desejava e disponibilizava um produto na expectativa de que as pessoas comprassem ele ao valor que a gente tem uma determinada margem, a maior parte dos produtos hoje em dia já possuem um valor. Quando você decide produzir eles, a gente já sabe o valor que eles custam no mercado. E a corrida é inversa. A gente precisa trabalhar os custos para diminuir eles
e aumentar a nossa margem. A gente não pode mais escolher aumentar o valor do produto, porque senão não vendemos, já que os produtos trabalham numa margem bem pequena, digamos assim, de diferença de valor. Por isso, o sistema de custos e os sistemas de cálculos de custos se tornaram tão apurados, né? Por isso, eles se tornaram tão importantes dentro das organizações. Pequenas variações de valores relacionados à mão de obra ou de valores relacionados a aumento de custo de produto que diminuem demais a margem de retorno fazem com que estes produtos saiam da linha de produção. As empresas trocam por outros produtos mais rentáveis. A ideia básica, então, de sistemas de custos, né, os dados de custos que são compilados, organizados, estruturados e determinados de forma diferente para proporcionar, então, informações que são relevantes aos públicos que precisam dela. Cada público, claro, precisa de uma informação diferente. Aí eu já falei isso para vocês, que o sistema de custos ele é diferente quando se fala de custos relacionados a cálculo de demonstração de resultado de exercício, que é diretamente relacionado ao que a empresa precisa informar para o governo para que faça a captação dos impostos relacionados à diferença do quanto produziu, do quanto teve lucro, para que o governo recolha os impostos, dos custos gerenciais associados à organização administrativa financeira de uma empresa, né? Esses sim, eles devem ser mais apurados. Então, o sistema de informação vai depender do pessoal que vai alimentar este gerenciamento de custos. Quanto mais informação você tem relacionada ao custo, como quase tudo, né, mais fácil você conseguir tomar decisão relacionada ao produto. Mas aí também entra aquele detalhe que nós já conversamos também, o custo da informação. Algumas informações elas são tão custosas de ter que não vale o quanto você investe para ter essa informação. Então, a gente tem lá o exemplo em Cachoeira do Sul, da unidade fabril da Escril, né, que começou a pensar em um sistema de custos para calcular exatamente quanto gastaria de energia em cada módulo, né, de fabricação, e esse custo ele foi tão pesado que pagava o gasto com energia para todos os módulos durante muito tempo, né? Então, não valia a pena investir neste tipo de informação, agregar para ter esse tipo de informação. Aí, por conta disso, a empresa desistiu de fazer isso, desistiu de obter informação. Ela faz um cálculo aproximado e divide. Isso a gente também vai aprender, mas não é nessa aula. Agora a gente vai tratar de conceitos básicos. Aí eu vou fazer um outro vídeo também curto para tratar do cálculo de custo de produção. Aí depois a gente vai começar a tratar de como é que a gente distribui os custos dentro de uma organização. De como é que então a gente faz o rateio, como é que a gente escolhe ou seleciona quais são os produtos, né, que vão receber os custos associados. Então, aí a formação de preço que eu acabei de falar. Se ontem a formação de preço era relacionada, né, contabilidade, preço igual custo mais o lucro, assim formava o preço. Hoje o lucro é o preço menos o custo, ou seja, o preço já está associado, né? Eu tiro o custo, é o lucro que eu vou ter, então eu preciso trabalhar realmente a diminuição dos meus custos. Então, para isso a gente fala ali do patamar controle. Eu tenho controle e aí eu consigo ter este valor, né? Eu consigo trabalhar esse valor do lucro. E aí o que se fala amanhã, que é o gerenciamento, o custo, então é igual ao preço menos o lucro. Se eu consigo ter um controle do quanto custa para mim, eu consigo fazer essa associação do preço menos o lucro e aí organizar o meu custo. Mas isso não é tão simples. Então é necessário separar esse processo de formação de custos do processo de formação de preços. São duas coisas bem diferentes. De forma efetiva, então, o efetivo ele vai agregar valor ao produto. Por exemplo, os custos, né, relacionados ao custo efetivo tem a ver com usinar, montar. Os custos adicionais são aqueles que não acrescentam valor ao produto em si. Preparar máquinas, movimentar materiais, eles não são custos relacionados ao trabalho. E a gente tem ali as perdas, que são os custos relativos
ao produto ou serviço, refugos, sobras, paradas, esperas, inspeções, controles, contagens. Então, tudo isso são formas de custo, mas que não geram, de certa forma, ou de maneira direta, né, não agregam custo ao produto, ou não compõem trabalho ao custo de produto. Então, é preciso a gente saber separar isso dentro de uma organização. Para melhorar essa lógica, tá? Mantendo essa mesma quantidade ou esforço de trabalho, a gente trabalha em eliminar as perdas, reduzir o trabalho adicional e aumentar o trabalho efetivo. Então, a gente trabalha sempre na composição dos lucros em aumentar o trabalho efetivo, diminuir ou reduzir o trabalho adicional, que não tenha trabalho adicional, e eliminar as perdas. Quando a gente faz isso, a gente está fazendo o quê? A gente está compondo melhor os custos dentro da minha organização. A gente está tentando organizar, né, essa lógica para que a gente faça uma composição perfeita ou correta de custos dentro da organização. Bom, os custos, né? Esse é o gráfico geral dos custos. A gente já falou sobre eles. Os gastos dentro da empresa. Gastos é a terminologia geral com que a gente fala ou a gente denomina custos e despesas dentro de uma organização. A gente chama tudo de gastos. Gastos, então, é o termo geral para se falar do assunto. Quando a gente fala de gastos, a gente tem dois tipos. A gente tem os custos e as despesas. Os custos, eles são os gastos diretamente ou indiretamente relacionados à produção de um produto específico. Então, gastos é a terminologia geral para se falar de tudo aquilo que se colocou de mão de obra ou de material, de matéria-prima, para a fabricação, a composição de um produto. Todos são gastos. Custos são produtos, são os gastos associados direta ou indiretamente à fabricação do produto. E as despesas, eles não são associados diretamente à fabricação do produto. Então, eles são associados ao resultado. Porque as despesas, segundo a norma, a lei, eles não são colocados como custos para fins de cálculo de impostos. Então, a gente precisa diferenciar. Aí, quando a gente fala de despesa, a gente está falando de resultado, de contas de resultado. E é por isso que nem tudo é considerado um custo. E é por isso que o gerencial tem que ser separado do contábil imposto. Contábil gerencial, contábil cálculo de imposto. São dois custos totalmente diversos, eles são diferentes. Porque no gerencial, a gente não vai pegar as despesas indiretas e vai dizer, esse salário com secretário eu não vou adicionar nos custos de fabricação do meu produto. Porque eu, proprietário da empresa, sei que é o meu produto que financia as despesas dos funcionários da secretaria ou do contador ou do administrativo. Mas para o governo isso não faz diferença, porque estes são despesas, porque são relacionados a resultado, entenderam? Então, dentro das despesas que são relacionadas aos resultados, vão caber todos os gastos relacionados a tudo que não é diretamente relacionado à composição de gastos, ou seja, a fabricação dos produtos. Eu produzo 3 tipos de itens diferentes. Eu tenho gastos diretos ou indiretos relacionados a estes produtos. E eu tenho despesas. As despesas não entram dentro do cálculo. Vocês sabem disso, ou vocês deviam saber, porque vocês já fizeram um exercício sobre isso. Mas eu preciso retomar isso antes de falar para vocês o cálculo de custo industrial, para que vocês não se percam por conta da aula de estoques. São duas coisas diferentes. Uma coisa é custo industrial, é quando você fabrica um produto, e outra coisa totalmente diferente é quando você compra e você revende. O cálculo de estoque é diferente do cálculo de custo de produto de fabricação. E vocês aprenderam nas aulas anteriores o cálculo de produto para estoque. Se eu tenho uma loja e eu compro produtos e faço revenda, eu tenho 3 formas de calcular esse estoque. Isso que vocês aprenderam a fazer. 2. Uma forma é legal, mas vocês têm 2 formas de fazer cálculo de estoque, que é o PEPS e o custo médio.
A maior parte das empresas fazem o custo médio de produção, mas algumas utilizam o PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Dentro dos custos de produção, o que vale é os gastos com material, mão de obra. E aqui a gente está aprendendo a diferenciação, né? Quais são os custos diretos e indiretos associados aos meus produtos. E a gente vai ter os custos diretos, que no geral são relacionados à compra de materiais, insumos e gastos com mão de obra diretamente relacionada a essa produção. Os custos indiretos relacionados aos departamentos e ao rateio de despesas dentro destes departamentos, dentro da minha organização, para a fabricação destes produtos. Que vão gerar o quê? Estoques destes produtos acabados e vão gerar custos de material vendido, ou seja, custos de venda destes produtos acabados. E aí também vão lá para as contas de resultado, assim como as despesas depois. Aqui então é novamente aí um resumo para vocês não esquecerem do que eu acabei de falar. Gasto, que é o valor dos bens e serviços adquiridos pela empresa. Custo, que é o valor dos bens ou serviços consumidos de forma eficiente na tentativa de ser eficiente na produção de outros bens e serviços, é aquilo que deveria ter sido gasto. Perda é o valor dos bens ou serviços consumidos de forma anormal e involuntária. Pode ser devido à ociosidade, recursos não usados, ou também à ineficiência, recursos mal usados. Perda é igual a gasto menos custo. E as despesas, que é o sacrifício de ativos para obtenção de receitas, e essas despesas geralmente são divididas em administrativa, comercial e financeira. Os investimentos, que são os gastos ativados ou efetuados em função da vida útil de bens adquiridos ou benefícios que podem gerar resultado no futuro. Então, todos aqueles bens que eu invisto, ou seja, que eu compro e que de alguma forma podem gerar algum retorno, são considerados investimentos. Receitas, que é a entrada de elementos para o ativo sob a forma de dinheiro ou de direitos a receber, que vão corresponder à venda de bens e serviços normalmente. Ganho, que é o resultado líquido favorável proveniente de transações ou eventos que são não relacionados, às vezes, às operações normais de qualquer tipo de entidade. O lucro, que então é a diferença positiva da receita e da despesa, dos ganhos e das perdas. Prejuízo, diferença negativa entre as receitas, despesas, ganhos e perdas. E o custeio, que aí então é o método de apropriação dos custos dos produtos. Esse método de apropriação é o que vocês vão aprender depois que a gente finalizar a aula sobre custos de produção. 2 vídeos sobre custos de produção, e aí depois a gente tem uns 3, 4 vídeos sobre metodologias de custeio, né? Que são as formas com que a gente pega os custos indiretos, que no geral são a maior parte dos custos associados à fabricação de produtos, e a gente aprende como é que a gente organiza planilhas para dividir esse custeio, né? Para pegar cada um destes gastos e dividir dentro das organizações. Classificação dos custos, então, que a gente já viu, que são os custos variáveis, custos fixos, custos diretos e custos indiretos. Os custos variáveis são aqueles custos que variam de acordo com a produção. Quanto mais produz, mais custa, mais você utiliza desse produto. Quanto menos produz, menos você utiliza. Custos fixos são raros, cada vez mais bem pequenos, são pequenas taxas ou custos que não variam conforme a produção, jamais você gasta aquele valor exatamente para a produção daquele bem todos os meses, o mesmo valor, são fixos. Os custos diretos são diretamente associados à produção. Por exemplo, você fabrica um determinado tipo de produto que usa um componente específico que é diretamente relacionado a ele. Custos indiretos são todos os gastos relacionados à produção e esses custos indiretos eles são rateados, digamos assim, porque são divididos nas produções de todos os bens de uma determinada empresa. E a gente tem os princípios de custeio,
E os métodos de custeio, que nós vamos aprender, é o custeio por absorção total, por absorção ideal, o custeio variável, o custo padrão, centro de custos, o ABC, e a gente aí tem o EPS também, que é um método de custeio, um sistema de custeio. A gente vai aprender cada um dos sistemas ou métodos de custeio, ABC, centro de custos e custo padrão, nas próximas aulas. Então, os custos variáveis e os custos fixos, também a gente tem os custos semifixos ou custo semivariável, os custos que apresentam elementos de custos fixos e custos variáveis, como por exemplo a energia elétrica. Quando uma parte é fixa, a gente tem lá o valor mínimo de consumo, a gente chama de semivariável. A gente tem uma parte fixa e uma parte variável. E quando a gente abre o centro de custos para alocação desse sistema de custeio dentro das planilhas, a gente tem lá um valor fixo e um valor de custo variável, por isso semivariável. Os custos variáveis, eles estão relacionados com os volumes de produção e vendas e são diretamente proporcionais à variação. Quanto maior o volume de produção, maior o volume de custo variável, menor o volume de produção, menor o custo variável, né? Então, a gente olha ali que é um gráfico bem simples, né? Padrão de custo variável, valor versus quantidade. Quanto mais produz, mais gasta ou mais aumenta o custo variável desse produto. Os custos indiretos, eles são custos incorridos em todo esse processo de fabricação de bens ou serviços, não são identificáveis de uma forma exata, precisam de critérios de rateio para poder ser identificados ou alocados, né? E aí, quando você não tem um método de rateio, ou você não cria um centro de custos para alocação destes custos indiretos, você faz de qualquer forma. Então, exemplos, por exemplo, depreciação, aluguéis, mão de obra indireta de supervisão, encarregados, manutenção, materiais indiretos, qualquer tipo de materiais indiretos que são utilizados na fabricação de produtos. Os diretos são os mais simples, dá para se dizer assim, porque podem ser adequadamente identificados e diretamente relacionados e incluídos nos produtos e serviços, e são mensuráveis de maneira objetiva, tais como matéria-prima, mão de obra direta, simples. Os custos fixos têm a ver com as atividades da empresa, né? Não possuem dependência com os volumes de produção e de venda. No geral, a gente coloca lá os aluguéis como um custo fixo, né? Aluguel do galpão, da fábrica, enfim. Não depende do volume de produção, ele é sempre fixo. Os custos de transformação, então, que é o que a gente vai trabalhar efetivamente em seguida, vão falar do que? São os custos incorridos para transformar a matéria-prima em produtos acabados. Então, vão corresponder a esse valor agregado de produção. É um conceito importante, vai refletir os verdadeiros custos de uma empresa industrial, né? Mão de obra direta mais custos indiretos de fabricação. Porque significa o quê? O valor agregado à matéria-prima que foi utilizada para criar, né, para fabricar um produto, que deveriam ser apenas, então, objetos de trabalho. Os custos de transformação são efetivamente os custos associados à transformação de mão de obra e matéria-prima em algum produto a ser vendido, revendido para dentro de uma organização. Os custos de produção, então, é o valor de todos os bens ou serviços consumidos no processo produtivo num determinado período. E tem como elementos básicos, então, a matéria-prima, que são os materiais integrantes desse produto acabado, a mão de obra direta, que é fácil e diretamente consignável a um determinado produto ou serviço, que é a mão de obra gasta, utilizada para a fabricação de um produto, e os custos indiretos de fabricação, né? Quando todos os custos de fabricação, exceto matéria-prima e mão de obra direta. Os custos de produção, então, são esses: matéria-prima, mão de obra e custos indiretos de fabricação. Como é que a gente faz o cálculo de custo de matéria-prima, mão de obra e custos indiretos de fabricação? É o que a gente vai estudar na sequência. Então, a gente vai ter aí um vídeo para falar sobre como é que faz cálculo de matéria-prima, ou seja, como é que a gente pega todos os gastos relacionados aos custos de matéria-prima
para a fabricação de um produto, depois como a gente calcula mão de obra, ou como é que faz os cálculos de mão de obra direta, lembrando que tem uma lei, né, que diz como é que faz isso, e depois os custos indiretos de fabricação, que é quando a gente vai começar a falar sobre rateio, porque nos custos indiretos de fabricação, então, é que entram as formas de fazer rateio de custos indiretos para a alocação dos custos exatos dentro de uma organização. É isso então. Agora, em seguida, vocês vão ter um vídeo sobre como fazer cálculo de matéria-prima e mão de obra direta e depois sobre custos indiretos de fabricação, que aí entram todas as formas de fazer cálculo de custo, né, de rateio de custos, que são um pouquinho mais complexas, mas a gente vai vendo com calma. Tá bem? Muito obrigada, então. Bons estudos para vocês e boa semana.